que provou um avivamento na igreja que você estava, né? Diz que houve conta aí desse avivamento que houve nessa igreja, já não sei quantos anos depois, 5 anos. Então, ou se foi algo instantâneo. A partir desse momento, né, eu tive uma experiência muito forte nessa mesma madrugada que o Espírito Santo se revelou para mim. Para mim era Deus, né? Não tinha ainda discernimento que é Deus, Jesus, o Pai, Jesus e o Espírito Santo. Conseguia entender. Para mim era tudo a mesma coisa. Eu acordei no outro dia, né? Passei uma madrugada toda debaixo daquele fogo. Eu fiz um teste, né? Eu tinha um problema na perna de um deslocamento que eu tive no tornozelo jogando bola e ficou magoado meu tornozelo. Isso quando eu tinha 9, 10 anos. Eu estava com 23 para 24. E eu falei assim, se foi Deus, já em casa, né, nesse mesmo dia. Mais de 10 anos. Se foi Deus realmente que tocou a minha vida lá na igreja, podia tocar de novo aqui, né? Para que eu fui falar isso? Toda aquela atmosfera entrou dentro do quarto. Aquele fogo, aquela explosão dentro da gente, assim, não sei se você já sentiu isso, pastor, uma explosão extraordinária, voltou, só que muito mais forte. Eu falei, agora chegou a hora, eu vou morrer. Não tenho o que fazer, ele quer me matar mesmo. Porque até então eu não sabia que ele estava, né, se revelando para mim. Se manifestando. Aí eu falei, Jesus, se é tu mesmo que está fazendo isso comigo, cura a minha perna. Eu senti uma mão assim, passar da minha coxa até o tornozelo, apertar o tornozelo e soltar. Ele falou para mim, tá curado. Na hora que eu comecei a mexer o tornozelo até hoje. Não senti mais nada. Eu falei assim, então, poxa, Jesus, cara. Aí eu pensei, deve ser isso que os crentes experimentam. Deve ser por isso que eles vão para a igreja. Eu entendi agora. Agora eu sei que todos eles vivem isso. Não consegui dormir também, dormi pouco. Acordei e fui falar para minha irmã dessa experiência. Falei para ela, olha, eu tô sentindo um fogo aqui sobre mim, um fogo, não sei o que é isso. Você sente isso também? Ela virou para mim e falou assim, eu nunca senti isso na minha vida. Vai falar com seus pastores. Não sei o que você tá sentindo. Pra você ver a luta, já a batalha na mente, já. Falei, ué. Porque para mim todo cristão sentia, vivia isso. E a sua irmã mais tempo na igreja, falei, ela não sente? Ela não sente. O que será? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Aí as irmãzinhas do ciclo de oração foi para casa orar, né? Porque virou um testemunho. O filho da dona Hilda, o Diego, se converteu. Deus pegou ele. Vai lá orar para confirmar a bênção daquele menino. Você vê o nível de mundo que eu era. Assim. Ficaram até admirados. Ficaram admirados. E elas chegaram para orar no outro dia em mim. Na hora que elas colocavam a mão em mim, elas caíam. E eu não entendia nada. Será que eu tô com tanto demônio assim que elas estão... E aí, passado alguns anos, eu tive contato com o ministério do pastor David Wilkerson. Alguns livros também do Leonard Ravenhill, que fala muito de oração, de avivamento. Eu comecei a orar nesse sentido, né? Desde o meu chamado, quando Deus... Já estava com a igreja? Estava com uma igreja pequena, né? Bem pequena. E aí, comecei a orar, buscar o Senhor, querendo um avivamento, querendo... Eu nem sabia o que eu queria um avivamento, né? Mas não sabia que era isso, né? O que acontece num avivamento? Porque a gente ter a história é uma coisa, você ter a vivência é outra coisa. A prática, né? É outra coisa. Né? E ali eu creio que foi uma semente que Deus lançou de avivamento. Eu creio que está para estourar um muito maior. Porque eu ainda era muito maturo para entender algumas coisas. Aqui sou Deus mostrando, ó, é mais ou menos isso, mas ainda coisas maiores. Carros paravam na frente da igreja para ofertar. Pessoas vinham com cerveja nas mãos e ofertavam a igreja. Ficava do lado de fora ouvindo o culto. Os jovens, no meio da palavra, assim, ministrando uma palavra simples sobre salvação, os jovens, eles se levantavam da igreja e saíam correndo nas ruas gritando, Jesus te ama. Uma jovem recebeu uma unção tão forte, mas tão forte, que ela é uma profeta, e ela tem aquele ministério de intercessão que eu falei para ti. Ela, em um mês, ela ganhou 35 jovens. 35. Ela começou a fazer salas de oração dentro da escola dela. Ela era conhecida como a menina da oração. Até os professores pediam oração para ela. Esse no tempo do avivamento. No tempo do avivamento. Da igreja. Nossa, a gente fez um acampa dentro. Não teve acampa dentro, foi só fogo caindo. Então, eu creio que isso é para todas as igrejas, né? Sim. Avivamento é para todas as igrejas. Então, uma das coisas que o pastor nós tem conversado é que ele tem estudado sobre os avivamentos passados, de homens que já viveram 100 a 50, a 200 anos atrás. Qual é a marca do avivamento e por que para? Então, porque tem igreja que você falou, ali está algo tremendo e de repente aquilo lá que começou tão bem vai acabando. Estudando o avivamento, a gente percebe uma coisa, sempre o modus operandi de Deus é o mesmo. Ele vai colocar o desejo no coração de uma pessoa.
pelo avivamento. Para se trancar e orar, para buscar a ele. Todas as coisas vão perder o sentido. Diz que o Seymour, né, ficava lá. Todas as coisas vão perder o sentido. Todas as coisas vão perder o sentido para ele. Ele vai sentar, né, no meu tempo. Eu sentava para assistir um filme, nada. Não tinha prazer mais. Né? Querer sair para falar, até sair para ir no shopping com a esposa, nada. Nada. Só o prazer que você vai ter quando você estiver com ele. Essa semente quem lança é Deus. E se o homem rejeitar essa semente, ele vai procurar outra. Assim como ele lançou uma semente para fazer um avivamento através de Saul. Saul não entendeu que Deus queria que ele fosse uma referência para o povo. Revelar ele para o povo. Essa era a missão de Saul. Revelar a Deus para o povo como um rei justo, um rei bom. Então ele pula. É assim. Ele lança uma outra semente. Ele quer usar, mas a pessoa não está disposta, vai para outro. Aí ele lança uma outra semente num jovem. Ele vai lá em Davi. Encontra em Davi o quê? Um coração que ia buscar ele. Você falando isso, lembrando lá da Rua Azusa, ele poderia ter usado outra rua, outro lugar, outro pastor, mas encontrou ali. Seymour, um homem simples. Simples ali, buscando, com filhos de escravos, com um olho apenas. E ele, para você ver a história dele, ele começa a buscar, ele nem sabe muito bem o que ele está buscando. Ele tem um contato com o Parham, através do falar em línguas, e ele fala para Parham, eu estou orando 5 horas por dia. E eu não sei o porquê. Aí o Senhor falou para eu orar mais, agora ele falou para eu orar 7 horas por dia. E ele começou a orar 7 horas por dia. Nem ele mesmo sabia o que ele estava buscando. Porque quando estoura, a gente não tem muita noção, porque não é algo que é nosso, é de Deus. É Deus no controle, avivamento é Deus no controle. Avivamento é Deus vindo e reinando sobre nós. Isso é avivamento. O que acontece é que muitas vezes as pessoas perdem o avivamento, perdem o mover do Espírito porque eles querem controlar. Eles querem dar hora, eles querem que Deus... Porque Deus, quando ele entra com o avivamento, ele muda a nossa agenda. A liturgia. Ele muda tudo. Uma das coisas que acontece quando uma igreja está em avivamento é o louvor. Ele muda. Porque o louvor é para Deus, o louvor não é para o homem. Pode ver que hoje a maioria das igrejas, elas investem muito no louvor, só que é um louvor antropocêntrico, né? É um louvor para um homem. Porque o homem vai no afim de sentir o prazer que o louvor dá. Tá errado. Quando uma igreja está em avivamento, o louvor não é para agradar o homem. O louvor é para agradar a Deus. Você falando isso, lembrei de uma frase de um pastor que, onde existe avivamento, sempre surgem novas canções, porque Deus desperta essa área da adoração. Sim, e aí surgem novas músicas, novos louvores, porque a adoração fica muito forte no lugar de avivamento. E assim, né, eu acredito que o avivamento da Rua Azusa, ele foi um avivamento para a igreja, para o povo de Deus. Foi um avivamento para despertar missionários. Que espalhou ali para o mundo todo. E foi diferente do avivamento do país de Gales e das Ilhas Hébridas, em 1949 e outro em 1906. Que foi o quê? Foi um avivamento onde pegou a igreja, mas também tocou a sociedade. Saiu. A sociedade foi dobrada pela santidade de Deus. As Ilhas Hébridas, você lê a história, você vê que as pessoas no meio da rua choravam. Parece que, não sei se é 90%, eu sei que quase toda a ilha... É como uma bomba atômica, pastor, imagina. Toda a ilha se converteu. E cada avivamento traz uma característica de Deus, traz uma das facetas de Deus, né? E você acha que é possível hoje, nessa sociedade tão corrompida hoje, tão distante, tantas pessoas frias espiritualmente, mesmo dentro da igreja? Então, você acha que o avivamento acontece hoje? Então, aquilo que eu falei, Deus lança uma semente. Vamos dizer, Deus está procurando pessoas dispostas. Sim, talvez, né? Deus está lançando uma semente no coração seu. No meu, que está ouvindo. Uma semente, uma palavra. Uma palavra é uma semente. E ele espera colher essa semente. Amém? Que é a disposição. Que é a disposição. Falar, se eu estou aqui... O avivamento, eu estudando o avivamento, eu entendi algo. O avivamento, ele trabalha em 3 regiões, em 2 dimensões. Primeiro, o avivamento é na região pessoal. Eu para com Deus. Estar avivado, estar quebrantado, estar disponível, querer mais de Deus. Depois disso, quando acontece realmente o avivamento na tua vida pessoal, a tua família, teu filho, tua esposa, eles estão tocados pelo avivamento. Eles são tocados pelo aquilo que está sobre a tua vida. Vai tipo transbordando. Transborda, toca eles. Não tem como. Não tem como. Que nem eu falo assim para minha esposa, um legado que eu quero deixar para meu filho não é só casa, dinheiro, alguma coisa, não. Quero deixar para ele um poço de oração. Quero deixar para ele um caminho de oração.
para que quando ele entrar em oração, ele já tenha dimensões abertas, para que ele não tenha que quebrar as dimensões que eu estou tendo que quebrar, para que ele já entre num fluxo contínuo da glória de Deus. E aí o avivamento ele é pessoal, familiar, depois comunitário, ou seja, ele chega na igreja. Porque uma família avivada, uma família pastoral avivada, ela vai contagiar a igreja. Não tem como. A igreja ela é reflexo do pastor. O que o pastor busca, a igreja que ele vai buscar. Será que é possível um pastor que não está buscando e a igreja ter o avivamento sem ele estar buscando? Olha, ela pode ter um mover. Mas é algo mais difícil, né? Só que ela não vai viver o avivamento no sentido no sentido pleno, né? Que acaba profundo, tendo a barreira, né? Por causa disso, o Espírito Santo, ele não vai sair invadindo tudo. Ele vai buscar... Ele respeita, né? Ele respeita, né? Se ele não poderia forçar a situação sobre Saul. É. Mas não, ele não quer forçar. Ele quer que saia parte da pessoa, Sim. né? E